Olá, estudantes e estudantas. Vamos para mais uma aula aqui do canal do professor Vitor Sanches, Biologia, entre outras coisas. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante incômodo e que pode causar constrangimento e, inclusive, a morte de algumas pessoas, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Beleza? Vamos falar sobre elas, sobre como evitá-las e entender melhor como que essas doenças podem trazer problemas para a nossa vida. Então vamos começar aí nossa aula sobre doenças sexualmente transmissíveis. Se você já segue o canal, obrigado. Se você ainda não segue e puder seguir, eu agradeço. Vamos lá. Doenças sexualmente transmissíveis. Antes de falar sobre elas, a gente vai começar com algumas questões de concurso e Enem, como já é o de praxe. A primeira questão que eu trago para vocês tem uma campanha do Ministério da Saúde e o slogan é: um deles tem HIV, o outro sabe. Viver com AIDS é possível, com preconceito não. A AIDS é talvez a doença sexualmente transmissível mais famosa de todas e quando ela surgiu, as pessoas que tinham AIDS não havia possibilidade de ter relacionamentos porque não se entendia muito bem a transmissão, se achava que a transmissão podia acontecer com um beijo e que a pessoa que estava com o vírus ia passar o vírus muito facilmente. Hoje a gente sabe que já não é bem assim, existem remédios que controlam a taxa viral das pessoas e por isso muitas pessoas com HIV levam vida normal e não tem nem sequer sintomas ou muitas vezes nem transmitem mais, né? Mas vamos lá para a questão. Deixa eu sair da frente das alternativas aqui. Opa. Não é uma medida preventiva contra a transmissão do HIV. Aí vocês têm as alternativas. Vejam aí qual que alternativa você acha que melhor responde a essa pergunta. E deixa aí nos comentários se vocês acertaram antes da aula ou não, beleza? A outra questão é uma questão da Unicamp, de 2017, falando sobre doenças da sífilis, gonorreia e clamidíase, né? Então, elas são provocadas por quê? Vírus, bactérias? Será que podem ser prevenidos por preservativos? Como é que funciona, né? Como é que funcionam essas três doenças aí? Mesma coisa, leiam, aproveitem esse tempo que eu estou deixando aí na tela, escolham uma alternativa e no final me avisem se vocês acertaram antes da aula ou não, tá? Bom, algumas coisas que a gente precisa falar sobre doenças sexualmente transmissíveis antes de começar a falar de cada uma delas. A única forma de se prevenir 100% de doenças sexualmente transmissíveis é a abstinência sexual. Se você não fizer sexo, não tiver nenhum tipo de modalidade de sexo, sexo oral, o sexo vaginal, sexo anal, nenhum tipo, você não tem como pegar a doença sexualmente transmissível. Isso é 100% garantido, ok? A não ser que aconteça uma exceção muito grande, mas certo? Além da abstinência sexual, de novo, eu falei no vídeo anterior, uma vez que você decide ter uma vida sexualmente ativa, você adquire responsabilidades. E tá nessas responsabilidades cuidar da sua própria saúde e cuidar da saúde dos seus parceiros, certo? A outra forma de se prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis são os preservativos, tanto masculino quanto feminino. E eles têm uma taxa de eficácia de 98%, beleza? Então, se for fazer sexo, usar preservativo. E o único profissional habilitado para fazer o diagnóstico das doenças sexualmente transmissíveis e te falar a respeito de tratamento são os médicos ou médicas, beleza? São elas e eles que vão saber fazer o diagnóstico, pedir exames, recomendar tratamentos, certo? Então não tente se diagnosticar sozinho, não procure o diagnóstico na internet,
mas fique atento aos sinais de alerta que eu vou passar para vocês aqui e caso apareçam, procurem um médico ou uma médica que vai ser quem vai poder te falar melhor e te diagnosticar e te passar um possível tratamento, certo? Bom, tá meio difícil de achar onde ficar aqui, mas vou ficar aqui nesse cantinho por enquanto. Quando que você deve procurar um médico ou uma médica com a suspeita de uma possível doença sexualmente transmissível? Acho que um dos sintomas mais simples e também bastante recorrente é a coceira, né? Então, coceiras na área genital é sinal de alerta. Além disso, se você sentir dor, pode ser uma dor constante na área genital, na parte baixa do abdômen, ou dor ao urinar, por exemplo, você tem que procurar um médico também, ou uma médica, certo? Feridas, manchas avermelhadas ou escuras nas palmas das mãos e dos pés, aqui ó. Esse tipo de sinal também é um alerta. Bolhas, deixa eu mudar o ponteiro aqui, pegar o apontador. Bolhas, verrugas nos órgãos genitais, ânus ou boca, língua, nas virilhas. Dor, ardência ou incômodo no ato sexual ou ao urinar. Vontade frequente de urinar. Você vai fazer xixi, está com vontade de fazer xixi, vai fazer xixi e não sai nada. Isso é um sinal de alerta. Secreção ou sangue ao urinar. Mudança no cheiro ou na cor da secreção vaginal. Dor na parte baixa do abdômen. Tudo isso são sinais de alerta que fazem com que você ligue um dispositivo e vá buscar um médico ou uma médica. Beleza? Outra coisa, se um dos parceiros apresenta esse sintoma, então se você menino tem uma namorada e vocês têm uma vida sexualmente ativa e a namorada começa a apresentar o sintoma, o parceiro tem que procurar também ajuda médica, certo? E procurar essa ajuda médica mesmo se parecer que sarou. Apareceu um ferimento na glande do pênis. Depois de um tempo esse ferimento sumiu, não é sinal de que você sarou. A gente vai ver que tem doenças que aparecem, ficam um tempo se expondo, aí somem, e aí elas reaparecem de novo, e muito pior do que era antes da primeira vez que ela apareceu. Então é importante que você procure médico aos primeiros sintomas. E não se automedique, tá? A automedicação pode trazer coisas piores ainda do que a própria doença vai causar em você. Vamos começar agora com as doenças. A primeira doença que eu quero apresentar para vocês é a gonorreia ou blenorragia, tá? É provocado por uma bactéria, Neisseria gonorrhoeae, e causa inflamação na uretra, próstata e útero. Então a bactéria entra no pênis ou na vagina, vai causar dor, ardência, uma secreção branca amarelada. As mulheres podem ser assintomáticas, mas transmitem, mesmo não apresentando sintomas. E os recém-nascidos podem desenvolver como infecção ocular. O tratamento é rápido e é com uso de antibióticos. Então, aqui, mulheres podem ser assintomáticas, entra uma coisa muito importante, que é a chamada prevenção, né? Então, visitar frequentemente a ginecologista ou ginecologista, depende de que tipo de profissional você prefere. Fazer exames preventivos, né? Acompanhar seu estado de saúde geral. Isso vai impedir que você tenha uma doença silenciosa que está fazendo mal para você e que pode fazer mal para outras pessoas também. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode ser fatal. É transmitida da mãe para o feto e traz problemas físicos e mentais para a criança. Primeiro, ela começa com uma ferida indolor, dura, com bordas elevadas e avermelhadas na genital. Pode aparecer no ânus, boca ou em outras regiões. Some em 2 ou 6 semanas e 2 meses depois vem febres, feridas na pele, dor de garganta, entre outros sintomas. Isso some de novo e alguns anos depois pode causar cegueira, paralisia, a pessoa pode ficar louca e morrer, tá? Então é uma doença extremamente grave que é tratada simplesmente com antibióticos recomendados pelo médico ou pela médica, certo? Essa sífilis, então, a gente tem a sífilis primária, secundária e terciária. Começa com a ferida na área genital ou na boca,
isso sara, aparecem as erupções na pele, principalmente nas palmas da mão e planta do pé, sara, e depois vem para matar, tá? Com problemas degenerativos. Então, o que você tem que fazer? Procurar um médico no primeiro sintoma, que é a fase mais fácil de tratar, com menos sequelas, e é quando você deve resolver o problema. Próximo, infecção por clamídia, provocado pela Chlamydia trachomatis. Na uretra, ela causa uretrite. Pode infeccionar os olhos também, causando tracoma. E ela causa inchaço dos linfonodos da região da virilha, causando linfogranuloma venéreo. Infecciona útero e tubas uterinas, causa dor ou ardência urinar, ínguas, sangramento e dor no ato sexual. E pode causar esterilidade. Aqui são alguns sintomas que podem aparecer, tá? Manchas no pênis, na boca, língua e garganta, unhas e nos olhos e pés e mãos, certo? Herpes genital é causado por um vírus. Causa vermelhidão e coceira, pequenas bolhas e feridas. Olha lá as bolinhas do herpes. Some em 4 semanas. O vírus fica no corpo e aparece em recaídas. Quem já teve manifestação de herpes no corpo sabe que o herpes aparece, fica um tempo e some, tá? E na área genital é uma doença sexualmente transmissível, assim como na boca, pode transmitir através do sexo oral, certo? E pode ser transmitido pela mãe no momento do parto para o bebê, tá? Condiloma acuminado, olha lá, é causado pelo vírus HPV, o papiloma vírus humano. Causa verrugas nos órgãos genitais, no colo do útero e no ânus. Podem precisar ser extraídas. O maior problema é nas mulheres, porque pode causar o câncer de útero ou de colo de útero. E pode passar para a criança na hora do nascimento, trazendo problemas respiratórios. E pasmem, essa doença é comum e para ela a gente tem vacina. Todas as meninas e meninos aí, idades de 14 anos, devem tomar a vacina do HPV, mesmo que não tenha iniciado sua vida sexual, certo? É prevenível através de vacina e ainda tem um monte de mulheres que têm câncer de colo de útero por causa desse vírus. Então, cuidado, vacinem-se. Não importa se você começou sua vida sexual ou não. O importante é você estar protegido. Hepatite B. Existem vários tipos de vírus que causam hepatite B. Ela causa uma inflamação no fígado e os sintomas são febre, dor de cabeça, cansaço e icterícia. Icterícia é o quê? O amarelamento da pele e dos olhos, tá? Porque o fígado para de funcionar e a pessoa acumula bilirrubina. E essa bilirrubina muda a cor da pessoa, tá? E se você teve uma vez hepatite, você nunca mais vai poder doar sangue, porque o vírus pode ficar dentro de você e se cair em outra pessoa, vai causar infecção em outra pessoa. Ela é transmitida pelo sangue, pela saliva, lágrimas e mucosas de forma geral, e pode ser transmitida no parto, para recém-nascidos. Por isso que, logo que a gente nasce, os recém-nascidos são vacinados contra ela. E também é prevenível com vacina, por isso a importância de vacinarem-se, né? Então vacinem-se. Tricomoníase é provocada pelo protozoário Trichomonas vaginalis e causa uma inflamação vaginal com secreção branco, amarelada e mau cheiro. Olha lá como fica o canal vaginal da mulher com a Trichomonas vaginalis. Nos homens causa dor ao urinar. Então, se a secreção vaginal mudar de cor ou se você tiver dor ao urinar, procura um médico ou uma médica. Candidíase ou monilíase. Esse é o famoso sapinho, tá? É causado por um fungo, a Candida albicans. Na mulher, causa secreção esbranquiçada e coceira. Essa mesma secreção na língua da criança aqui com o sapinho é o que sai na vagina da mulher se ela estiver infeccionada. Nos homens, causa vermelhidão e coceira genital. E o tratamento é com cremes e pomadas, um tratamento tópico, tá? Então, secreção esbranquiçada, procure médico. Coceira, vermelhidão, procure médico ou uma médica. Pediculose pubiana
é o piolho púbico, Pithyrus pubis, conhecido popularmente como chato. Ele fica aderido aos pelos pubianos, olha lá. E o tratamento também é no local, com shampoos, sabões, né, que matam esse piolho. É importante ferver as roupas de cama, roupas de banho. E esse, apesar de estar aqui como uma DST, você pode adquirir também sem contato sexual. Imagina que você compartilha uma toalha na casa de um amigo ou vai no clube, lá na natação, vai tomar banho, daí usa a toalha, está num lugar que tinha o piolho e ele vem até você, banheiro público, né? Então esse é um que está aqui como DST, mas que pode ser adquirido de outra forma, tá? A AIDS, finalmente a AIDS, a mais famosa delas. AIDS vem de uma sigla em inglês, que em português significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Imunodeficiência é que o sistema imune da pessoa não está funcionando mais. Síndrome é um conjunto de sintomas e adquirida porque você não nasceu com ela, você adquire no momento que você entra em contato com o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus tem uma cápsula glicoproteica mergulhada em uma dupla camada de gordura com RNA dentro e é capaz de se ligar aos linfócitos T4 dos pacientes. Dentro do linfócito, o RNA produz uma molécula de DNA que se incorpora ao DNA do núcleo da célula. Esse fato dele ser RNA e fazer o caminho inverso do RNA para o DNA faz com que a gente chame os vírus que fazem isso de retrovírus. Esse DNA forma novos RNAs que formam novos vírus que vão brotando dessa célula T4 e que acabam matando esse T4, né? Os T4 são destruídos. E essa célula T4 é importante no seu sistema imunológico. Então, quando essas células T4 morrem, seu sistema imunológico vai ficando cada vez mais debilitado e são abertas portas para infecções oportunistas. Por isso, o paciente que tem AIDS, geralmente ele não morre da AIDS em si, mas de infecções oportunistas que aproveitam essa baixa imunológica para debilitar o organismo da pessoa. O HIV é transmitido por fluidos corporais, tá? Então, sangue, sêmen, secreção vaginal, leite materno, líquidos cefalorraquidianos, que é o que fica aqui na nossa espinha, nossa medula vertebral, líquido amniótico. Tudo isso, se entrar em contato com a boca, vagina, ânus ou ferimentos, o vírus entra dentro da pessoa. Inclusive, ele é transmitido de mãe para filho, tanto na gestação, como no parto, como no aleitamento materno. Mas, atualmente, se a pessoa fizer um planejamento familiar e ela tiver a decisão de engravidar, vão ser feitos exames para tentar identificar esse HIV antes da gestação. E caso a pessoa tenha AIDS, ela vai ser medicada, a taxa de HIV reduz tanto que há uma alta chance de que o filho dessa mãe com HIV nasça sem o HIV, certo? Outra coisa que tem que tomar cuidado também é com objetos perfuro-cortantes contaminados, como agulhas, equipamentos de dentista, manicure, né, equipamentos médicos. Tudo isso pode ser uma via de transmissão de HIV. Como que se previne? Primeiro, se for fazer sexo, usar camisinha. Tanto sexo oral, quanto sexo vaginal, quanto sexo anal, tanto faz. Não compartilhar perfuro cortantes. Sabe alicatinho de unha? Lâmina de barbear? Não se deve compartilhar isso. Por quê? Você pode se ferir com essa lâmina de barbear. Uma pessoa que usou antes se feriu com ela também. E você pode adquirir o vírus HIV por causa disso. Tá? Deve-se fazer exames periódicos, caso você se exponha, né, às possibilidades de contágio. E tem que tomar cuidado com falsos positivos e falsos negativos, principalmente porque esse vírus tem uma janela imunitária. Então,
esse exame tem que ser periódico por causa disso. Portadores podem ser assintomáticos por um longo período, e esse vírus é altamente mutável, o que dificulta consideravelmente a possibilidade de se criar uma vacina para ele. E os doentes sofrem com infecções oportunistas, como eu falei no slide anterior. Então, voltando para as nossas questões. Não é uma medida preventiva contra a transmissão do HIV. Uso preservativo? É uma medida. Controle rígido de banco de sangue, leite, sêmen para que não sejam disponibilizados materiais contaminados pelo HIV? Também é uma medida. Utilização de material cortante e perfurante, como por exemplo agulhas ou injeções, material de tatuagem descartáveis ou devidamente esterilizados? Também é uma medida. Vacinação, opa, chama. Vacinação não tem para HIV, certo? Então não tem como usar a vacinação para prevenir o HIV. Resposta certa, letra D. Próximo. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, apresentou novas diretrizes de tratamento de 3 doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia e clamidíase. As 3 doenças citadas são causadas por micro-organismos, bactérias ou vírus que passaram dos macacos para o ser humano há muitos anos? Vai saber, mas não é por vírus, é bactéria, né? Bactérias que podem se tornar resistentes a antibióticos se utilizados em excesso ou de forma inapropriada, dificultando o tratamento? Parece promissora essa alternativa. Bactérias que podem ser tratadas e eliminadas pelo uso diligente de preservativos masculinos durante as relações sexuais, masculinos ou femininos? Preservativo não é forma de tratamento, é forma de prevenção. Então, não dá certo. Protozoários? Não, é bactéria. Então, alternativa correta, letra B. Beleza, gente? Era isso, essa aula sobre DSTs. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu tive alguns problemas com o posicionamento da câmera. Se ficou na frente dos slides aí para vocês, me desculpem. Agora que eu consegui arrumar aqui o negócio. Se vocês gostaram, não deixem de seguir o canal, não deixem de curtir. Dúvidas, façam nos comentários. E não esqueça de deixar no comentário aí as suas respostas para as questões lá no começo da aula, antes de assistir a aula. E me falar se vocês acertaram ou não. Beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.